Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Is also involved in the area's first MB3 biosecurity project. The MB3 biosecurity project began during the COVID-19 pandemic and researches highly risky to human health microorganisms. This lab will enable research and developments on microorganisms that present a risk to human health. Prior to NB3's conception, this was impossible to do. Our intended objective with NB3 is precisely life's preservation. It's an investment on quality of life. We saw an opportunity to save more lives. The NB3 lab is highly advanced and aims to solve healthcare problems. That is our motivation, and the lab is not restricted to just our region. It is linked globally. Professor Carlos was key to actualizing this lab. We had a very well-constructed development plan, but we lacked the proper resources to put forth our plan. Professor Carlos was fundamental for us. He mobilized a big part of the community and made it so that the resources we needed came to us. Professor Carlos. I call him that because he used to be a professor too. He's always been directly involved with finding solutions and helping us find them too, and even bringing ideas to the table. We, from inside the institution's perspective, sometimes stay only among research, among our own group, and Carlos faces the community day to day. He sees what could possibly be important for us to do together. I have a legacy from my father, Professor Cirillo, and I'm following this legacy to help whoever is in need. And the basis for social working are the relationships. To make a difference socially, resources and money are needed. That can be achieved by working on one's relationships. That's the only secret. That's the dedication. Finding out where resources are best utilized, more people to be served, and with more quality. Meu nome é Carlos Costa Beber e esse é o programa Pense Grande da TV Diário e Rádio CDN. Nós hoje vamos tratar de saúde pública. Estamos trazendo para o programa uma professora, uma pesquisadora, uma cientista da área da saúde, a Michele Maynard Pilatti, que nos dá a honra aqui da presença. Bem-vinda, Michele. A honra é toda minha, Carlinhos. Coisa boa, a Michele é jovem, brilhante, e que saiu ali de Joia, do interior de Joia, e vocês vão ver assim que pessoa extraordinária, que pesquisadora que nós temos aqui na universidade. Um pequeno currículo da Michele. Graduada em farmácia, especialista em farmácia hospitalar, mestre em imunologia celular e molecular pela PUC, doutora e pós-doutora em ciências biológicas. Isso que eu compactei o currículo. Professora de imunologia do Departamento de Microbiologia e Parasitologia da UFCM. Tem experiência na área de imunologia, bioquímica, farmacologia e neurociências, atuando principalmente nos assuntos neuroinflamação, neurogênese, sistema de sininas, doença de Alzheimer, Covid-19 e glioblastoma. É um universo de conhecimento. Ministra cursos de citometria de fluxo, é membro e palestrante em conferência da ISAC. Não sei o que é ISAC. É editora e revisora de vários periódicos internacionais. Editora e revisora. Possui projeto de pesquisa aprovado pela FAPERGS em andamento e coordena o projeto de implantação do Laboratório de Biossegurança NB3 para a cultura do Covid-2 SAR. É orientador e membro dos programas de pós-graduação em farmacologia e ciências farmacêuticas do UFSM. É chefe do departamento de microbiologia e parasitologia da UFSM. Possui 58 artigos, 1.309 citações e por aí vai. Essa é a Michele Maynard Pilatti, que eu dou novamente as boas-vindas. E então, assim, é muito jovem, mas já é um fenômeno. Então, é muito interessante, Michele, assim, eu sempre faço questão de pedir para as pessoas que contem a sua história, né? Porque isso tem uma riqueza muito importante, e no teu caso, ainda mais ainda. Bem-vindo. Muito obrigada, Carlinhos. A honra é
muito, toda minha de estar aqui, né? O Carlinhos é um amigo, né? Uma pessoa que é muito querida e que 100% colaborou com a nossa história, né? Com a história que eu vou contar agora, né? Que é uma história que teve um sucesso na área do coronavírus, né? E o Carlinhos fez parte desse sucesso. Então, inicialmente, eu sou da cidade de Jóia, como você mencionou, uma família pequena de italianos. Depois eu estudei no ensino médio na cidade de Ijuí, que é um pouco maior, né? Um pouquinho mais de recursos. E eu sempre, desde o ensino fundamental, me apaixonava por células. Surgiu naquela época as células-tronco, né? Que podiam virar um ser humano inteiro, podiam virar qualquer célula do corpo humano. E eu me apaixonei por aquilo, me lembro até hoje. E daí eu até costumo falar em alguma palestra que tem pessoas que gostam de olhar para as estrelas, eu gosto de olhar para as células. Daí eu fiz a faculdade de farmácia, já bem focada, né, nessa parte celular. Depois eu ingressei no mestrado em Porto Alegre, na PUC, que minha irmã já morava lá, na área de imunologia. E no mestrado, né, um mundo assim, eu lembro, todo dia eu ficava feliz de aprender coisas novas, eu não conseguia dormir à noite de tão feliz que eu ficava das coisas que eu tinha aprendido no mestrado e tal, das técnicas, das células, dos animais e tal. Eu acho que eu nasci para ser uma pesquisadora. Sou docente, mas eu amo a pesquisa. E no mestrado, por outro lado, o trabalho foi até premiado na Espanha como um trabalho importante na área de neuroimunologia, mas por outro lado eu vi aquela pesquisa inicialmente como uma pesquisa que não trazia um benefício para o paciente, porque as perguntas da pesquisa eram relevantes in vitro, mas não condiziam com a relevância do paciente. Interessante. Por exemplo, eu estudava por que as células eram resistentes aos corticoides e imunossuprimidas, mas com o vírus HTLV. Mas o paciente não era resistente a corticoide e não era imunossuprimido. Então, aquilo me frustrou um pouco. Então, depois do mestrado, eu fui para a área de pesquisa clínica, né, para tentar contribuir mais, né, com a humanidade, né, de uma forma que eu visse, né, meu trabalho intelectual e até manual, tendo um retorno, pelo menos um pouco mais imediato, né. Tu já trabalhava com os pacientes, né? Daí na pesquisa clínica eu fui para trabalhar direto com pacientes. No mestrado eu coletava amostras dele e trabalhava em células. Na pesquisa clínica era o paciente. Por outro lado... Conseguiu unir. Fui. Tava tentando, tava formando, o caminho tava se traçando. Uma base bem sólida, né? Tava se traçando o caminho. Então, na pesquisa clínica, eu trabalhava para investigar se um medicamento era mais eficiente, né, que o medicamento do mercado atual para a esclerose múltipla. E daí os resultados foram muito bons, assim. Foi um medicamento que hoje já está no mercado e foi até no Hospital São Lucas da PUC e foi interessante. Só que eu me vi na pesquisa clínica como mais funções de secretariado, assim. Eu não conseguia colaborar intelectualmente como era o meu sonho, para descobrir alguma coisa, para o bem das pessoas, assim, sabe? Então eu me vi que ali na pesquisa clínica também não era o meu local. Então eu pensei, não, eu preciso investir na pesquisa, né, não na clínica, mas na pesquisa mais básica, porque ali eu consigo contribuir de uma forma experimental, intelectualmente, para descobrir uma coisa que possa fazer no futuro diferença, né, para a humanidade. Então eu pensei... É interessante, né, com o mundo inteiro pesquisando e você chega no ambiente e vê que dá para subir a régua, né? O objetivo é sempre se aperfeiçoar, né, para a gente cumprir uma missão, né, na nossa carreira, né, que a saúde tem esse benefício, né, que ela é voltada para o bem do próximo, né, tu tá na área da saúde para poder ajudar alguém que está sem saúde, né, seja diretamente com o paciente, né, que é os médicos, enfermeiros, técnicos, né, ou numa pesquisa clínica,
ou seja, por trás, né, produzindo todo o aparato intelectual para eles, de fato, esse medicamento é bom porque foi testado, porque alguém descobriu ele, né? E eu gosto mais dessa parte de descobrir. Então, eu decidi fazer doutorado, né, para me aperfeiçoar mais ainda claro, no mestrado a gente se aperfeiçoa pouco, mas para me aperfeiçoar mais, para no futuro ter minha própria linha de pesquisa e traçar, né, perguntas, objetivos, hipóteses que poderiam, de fato, ser bem relevantes, né, para a sociedade. Então, eu fui fazer doutorado na USP, no Instituto de Química. É um instituto bem conceituado. Ele está entre os 10 melhores centros de pesquisa do mundo, assim. E daí lá eu continuei fazendo pesquisa básica, né, só descobrindo como é que as células tronco, daí eu encontrei as células tronco, se transformam em neurônios e como as células tronco se transformam em neurônios mas assim, abrindo um mundo, né, de técnicas, de colaborações, de possibilidades que eu podia vir a implantar no futuro, né? Mas, então, tu chegou lá no doutorado, mas com uma base já muito consolidada, né? Eu sabia o que eu queria, né? Eu fui lá bem sabendo o que eu realmente queria. E tentando construir cada vez uma trajetória melhor, né, Carlinhos? No doutorado, então, daí eu aprendi sobre células-tronco, neurociências, cânceres do sistema nervoso central, fui em muitos congressos internacionais, né, participei dessas sociedades internacionais, que também agrega muito, né, falar com pesquisadores do resto do mundo, né. Porque a pesquisa está sempre evoluindo. Muito rápida, E quem trabalha sozinho, trabalha por si só, né, quem trabalha em conjunto, as coisas fluem muito mais rápido, né. Sim. Tanto na parte financeira, intelectual, tu vai técnicas. Te surpreendendo, né? Quando tu vê tem alguém pesquisando alguém que tu precisa de uma resposta. Esse convívio internacional é fantástico. Na verdade, é o que nos eleva, assim, né? Tanto que para avaliar, assim, as agências que avaliam, né, as pós-graduações, as pesquisas, elas contabilizam muito se tem relações internacionais, né? Para ser um trabalho melhor, né? Para ser uma pós-graduação boa. Então, daí encerrei o doutorado. Aí teve outro, ainda foi adiante, né? Daí depois eu fui no pós-doutorado e fiz alguns anos de pós-doutorado e como professora voluntária também. E vim para Santa Maria, que era o local que eu sempre almejava estar, na UFSM, né? Ainda não tinha passado pela UFSM, mas era o local, assim, que eu gostava, assim, queria estar próximo da família. E chegando aqui, então, eu me apaixonei, né? Daí eu via os colegas de trabalho, a cidade como um todo, né, sempre querendo melhorar. A UFSM, ela produz muito, né, trabalhos de muita qualidade e assim numa velocidade mais rápida que de São Paulo. Isso incrível? Jura? Sim, mais rápida. Até eu já escutei pesquisadores de São Paulo falando em congressos, nossa, é perigoso contar para esses gaúchos aí, porque eles trabalham muito rápido. Que coisa boa. Sim, isso. Muito bom. Eles publicam muito, a universidade publica muito. Daí eu vi que era aqui que eu queria ficar, sabe? Então, Tu não tinha vínculo com a universidade ainda? Eu fiz um pós-doc aqui também, de um período curto, na UFSM. Mas como professora, tu fez... Só voluntária. Só voluntária. Aí passou num concurso, em que ano foi que tu entrou para... 2019. 19? Foi bem pouco, super pouco tempo. Antes da pandemia. E o concurso até foi bem concorrido na nossa área, assim, muitas áreas são bem concorridas hoje em dia, né? Porque Santa Maria, ela está como 0,1% da população tem doutorado em Santa Maria. Então, é um núcleo, né, de doutores e de cérebros, né, que nem o senhor sempre fala, né? Cérebros muito bons, né, mas que às vezes não conseguem ser absorvidos pelo mercado de trabalho, né? Não é todo mundo que vai ter a oportunidade que eu estou tendo de ser professora da UFSM, né?
Então, foram até 66 candidatos para uma vaga na situação. Tu competiu com 63? 66 doutores. 66? Foi bem... Eu estudei muito, né? Mas não foi... Era para ser, né? Eram as coisas que a gente não consegue. Mas já mostrou que veio, né, Michele? Eu me dediquei bastante. E daí foi assim, ingressei no FSM. E daí, em 2020, dei uma única aula como professora efetiva, e daí chegou nessa pandemia, né, Carlinhos? Na pandemia, então, a gente ficou trancado em casa, né? A gente não... Todo mundo lembra, né? Vivenciou o que aconteceu, né? E eu, lembrando aqui para a gente conversar, né? Eu me lembrei que eu fiquei mais de um mês, assim, no apartamento, se a gente não tinha aula online ainda, né? Aí, na época, eu também não tinha minha família, né? Que no currículo eu poderia inserir, né, a Maria, né, minha filha, tá com um aninho. E daí eu fiquei... longe do laboratório? Longe do laboratório, sem a família aqui na cidade. E sem saber o que ia acontecer pela frente? Nossa, foi um período bem difícil, bem né? Angustiante. O início ali foi muito angustiante. E daí eu me lembro que na época eu só rezava e estudava o Covid-19, né? Rezava e estudava Covid-19. E foi ali semanas e semanas, assim, só nessa dinâmica. Mas longe do laboratório? Sim, só em casa, trancada. Eu não tinha aula, né? Não tinha nada, né? E na época eu também nem tinha meu grupo, né? Recente entrado na universidade. E daí foi que, né, apareceu estudando o Covid-19 e vendo como eu poderia colaborar, né, mesmo em casa, eu observei que tem uma proteína chamada CD147, que ela pode ser inibida pela azitromicina. E recentemente tinha sido um trabalho, tinha aparecido que na Covid-19 também tinha essa proteína. E daí eu só lancei um artigo assim na literatura, em inglês, né? Falando, será que essa proteína aqui não pode ser importante? Será que se a gente inibir essa proteína aqui, não podemos inibir a infecção? Será que a azitromicina não estaria agindo nessa proteína? Foi um artigo de hipótese, que foi 500 citações internacionais, foi mais foi muita coisa. Foi mais de 4.000 websites, assim, republicando o artigo, sabe? E aí que eu entrei no mundo da Covid-19, né? Foi uma ideia, né? Foi uma ideia que eu lancei para outros pesquisadores pesquisar, né? Porque a gente não tinha condições. Então, eu lancei e foi bem aceita, né? Bem o Fernando já estava dando sinal lá do primeiro bloco, que diz que isso aqui voa, né? Voa. Mas interessante que esse insight de achar, porque só se falava em Covid no mundo. E naquele momento ali era terrível, porque a Europa tinha um caos, né? E chegou aqui, a gente ficou com aquele medo todo. Mas tu teve a paciência, a calma, a visão de encontrar na literatura algo que podia chegar a um bem comum. Poderia ser uma saída. Muito bom. Olha, Michele, tô adorando. Tá? E nós vamos falar coisas muito boas pela frente. Nós estamos aqui, então, com o carinho do Sebrae, nossos queridos parceiros lá, que estão agora numa missão, Michele, terrível para ajudar essas empresas a se reconstruírem, né? Aqui a Cotricel, do meu presidente Zé Paulo, querido, e também um fraterno abraço para o Juliano Cancian, que é o líder de mercado de Santa Maria. Nós já voltamos nessa conversa, assim, extraordinariamente. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti.
Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Estamos de volta, o segundo bloco do Pense Grande, tratando hoje de saúde pública com uma cientista que trabalha aqui em Santa Maria, na UFSM, professora da UFSM, pesquisadora, orientadora, publica artigos no mundo inteiro. E eu conheci justamente em razão da Covid-19, que eu conheci a tia Michele e a professora Cíntia, né? Então, nós estamos aqui nos reencontrando um bom tempo depois. Exato. Acho que foi em 2021, né? 2021. Mas eu vou deixar para ti contar essa história, o teu envolvimento com o Covid, né, que te deu assim uma expectativa de pesquisa muito grande. É verdade. Então, daí como eu estava falando, né, a gente publicou esse artigo, né, que foi um artigo de uma ideia para alguém investigar. Ficou surpresa até com a repercussão que deu. Com uma hipótese. Global, a coisa. Foi. E daí, num segundo momento, então, abriu um edital na FAPERGS, que é a Agência de Fomento do Estado, e daí eu submeti essa ideia de pesquisar essa proteína e outros medicamentos para a Covid-19. Uhum. Só que esbarrava, né, na infraestrutura, né, que aqui em Santa Maria a gente não tinha uma infraestrutura adequada e a gente teria que fazer colaboração com a PUC de Porto Alegre. E daí, já que a URGS também não tem. A URGS ainda também não tem, eu acho, né? Ainda não, atualmente ainda não. Ou vai ser inaugurado daqui uma semana, uma coisa nesse sentido. Daí então a gente aprovou esse edital para pesquisar, né, medicamentos para a Covid-19. Só que faltava infraestrutura, como eu mencionei. E que infraestrutura é essa? É uma infraestrutura de um laboratório de biossegurança de nível 3. Que é o que a gente conquistou juntos, né, Carlinhos? Que é um laboratório, basicamente, que é possível realizar pesquisas com patógenos, né, com micro-organismos que causem um dano na saúde da pessoa. Vivos, né? Vivos, vivos, e que dessa forma podem infectar a pessoa, e não só infectar, mas podem levar até a óbito, né? Então, para se pesquisar esse tipo de micro-organismo, tem que ter uma segurança grande, né? Por isso, é uma biossegurança nível 3, que é uma das mais elevadas que existe. Então, nós almejávamos muito isso, né? Nós almejávamos que o UFSM tivesse condições, né, de ter um laboratório desses. O laboratório, então, ele para ter toda essa segurança, ele tem que ter pressão negativa interna, né, porque os animais, os bichinhos, digamos assim, o micro-organismo, não podem sair para o lado de fora e contaminar pessoas do lado de fora. Então, a pressão tem que ser negativa.
o laboratório, na verdade, ele é vedado, né? Ele tem pressão negativa só por segurança, mas ele é bem vedado. Tem várias câmeras, né, antecâmeras, até chegar no espaço. Ele é bem vedado, a pressão é negativa. O ar-condicionado filtra para cada X horas, né? É verdade. O ar do laboratório é filtrado muitas vezes por hora. E o indivíduo também, o pesquisador, quando entra nesse lugar, também se coloca aquelas roupas todas, né, com deixa até impossível, digamos assim, né, de ser infectado com o que for manipular. A cabine de biossegurança, autoclaves, né, todo um monte de equipamento, né, que vai garantir essa segurança do pesquisador. Então, nós começamos a escrever com esse projeto, a fim de um dia conseguirmos essa estrutura toda aqui na UFSM. E nos dedicamos, eu principalmente e a professora Daniela Librelotto, depois também a professora Cíntia da veterinária também nos auxiliou bastante. E escrevemos, eu acho que foi uns 3 meses escrevendo, ainda não estávamos com as aulas online, né? Eu lembro que eu escrevia, era umas 10, 12 horas por dia escrevendo. Mandando, pesquisando orçamentos, estudando, né? Porque eu estava entrando numa outra área, né? Enfim, fazendo tudo que eu achava que pudesse ser, tudo possível para fazer um projeto de excelência, né? Para a gente conseguir essa estrutura para eu e outros pesquisadores. Michele, assim. Não, padrão FSM, que eu e outros pesquisadores conseguíssemos usufruir, né? E daí depois a gente finalizou o projeto, então depois desses 2, 3 meses, e não conseguimos ainda não tínhamos onde conseguir o recurso, né? E tava eu até conversava com a professora Cíntia, né? Professora, como é que a gente vai fazer, né, para conseguir um recurso? Uns 700 mil, né, se não me engano, né, na época. Não é um valor super alto, mas também não é um valor baixo, né? E daí, lembro que a esposa do Sérgio Segala estava junto, né? Daí ela comentou, não, vamos fazer assim, ó, o meu marido vai entregar para o Carlinhos Costa Weber. Se tem alguém que pode nos ajudar, vai ser ele. Né? E daí vamos tentar, né? E daí a gente fez uma carta, né, para o senhor, lhe entregamos. E daí eu lembro que no outro dia seguinte, né, o senhor já me ligou, já falando, não, esse projeto é muito interessante, né, muito importante para a sociedade, eu acho que a UFSM merece, né, todos, e não tinha intenção só de colaborar, só de auxiliar a universidade, mas sim a região, as outras universidades ao redor, né, e vamos conseguir esse dinheiro. Eu lembro que a sua empolgação, a sua fala era sempre muito positiva. Não sei se você já tinha em mente com quem conseguir na primeira ligação, mas eu... Não, eu me lembro só da reunião presencial. Da presencial, Daí, mas na primeira ligação eu já fiquei, nossa, eu acho que é um caminho. De alguma forma, né, esse dinheiro vai... Né, o Carlinhos pode ser que consiga. E até eu tinha até mencionado em empresários lá junto com a professora Cíntia, a esposa do Segala, porque eu vi uma reportagem na época que os empresários do estado, não lembro, tinham contribuído com 2 milhões para adquirir respiradores. E daí, né, na época, apareceu numa reportagem. E deu, será que seria um caminho, né, a gente falar com os empresários? E daí que a esposa do Segala, que ele conhece muito bem, falou, não, quem coordena, digamos assim, os empresários, coordena um grupo chamado Sou Defesa é o Carlinhos, acho que ele pode nos ajudar. E daí foi isso, quer comentar também, Carlinhos? Eu vou contar rapidinho, pessoal, que aí foi a Michele e a professora Cíntia, me entregaram aí o projeto, e eu tinha a pessoa certa para isso, que era o general Pafiadashi, conterrâneo nosso, e um general do exército, o 4 estrelas, estava na reserva, e naquele momento ele era responsável
pelo projeto Covid nas Forças Armadas. Ele estava envolvido, ele é responsável por todo o trabalho de prevenção de Covid nas Forças Armadas. Eu liguei para o Pafiadashi e eu tenho assim projeto, e ele, fantástico. O dinheiro do MEC. Aí ele, me dou muito com o ministro da Educação, e inclusive eu, há poucos dias, levei ele a Campinas, onde o governo federal está construindo um NB4, que é o top da segurança. E então eu já tenho acesso direto ao ministro. Eu me lembro que eu estava caminhando à tardinha, assim, uns dias depois, ele disse: está tudo ok, aprovado, o Ministério vai mandar os recursos. E aí eu te liguei, está aprovado. E aí foi, como era a pandemia, né, então tudo era difícil de conseguir equipamentos, de ter quem construísse, reformasse prédio. Né? Mas as coisas deram certo. Deram certo, Eu lembro, né, que caiu como uma luva, né, esse projeto do general, né, que era vários NB3 centrados num NB4, né. Isso. Então, né, foi na pessoa certa. Deu tudo certo, assim, só se encaixaram as coisas, assim. Já que eu me lembro que na época, em pandemia, o pessoal, a reitoria não estava presencial. Nem abria para fazer, não se envolvia em nada. E a gente furou essa bolha, né, e conseguiu direto. Quer dizer, a universidade soube depois que já estava o recurso aprovado. Que o recurso chegou na universidade. É verdade. Né? Então, liga para o pró-reitor de planejamento, ele que vai administrar o dinheiro. Ele vai administrar Show de bola, muito bom. Daí teve um processo, né, de licitação, toda essa questão que Eu acho que levou um ano e pouco, né? É um ano e pouco. Mas está lá funcionando. Está lá. Agora foi inaugurado em 2022, né? Metade de 2022. E está funcionando, tá? A gente está fazendo muitas pesquisas lá e é um dos carros-chefes, né? Agora do laboratório, né? Do departamento, é o laboratório NB3. Eu lembro, inclusive quando eu concorri para ganhar uma distinção lá do Henry Ford III, e eu coloquei 4 projetos que eu estava envolvido, e um foi o NB3. E a pintura que eu recebi lá nos Estados Unidos, né, tem justamente um pesquisador todo paramentado fazendo as pesquisas do NB3. Então, até isso deu certo. Na inauguração, o Sou Defesa esteve junto, participou muito legal. também. Eu fico muito feliz em ter podido contribuir. E agradeço ao general Pafiadashi, que é sempre assim, um santamarense prestativo, um cara apaixonado pela saúde. Né? Hoje eu acho que ele é até diretor-geral do Hospital Geral de Brasília. Ele, cara assim, se apaixonou pela área da saúde, onde foi muito receptivo, porque entendia e estava envolvido. Sim, super envolvido. Ele estava com todo o problema da Covid. Bom, interessado, né? Porque era o foco central do mundo ali, né? E a gente... Tudo deu certo, todo sabe? mundo Foi uma queria coisa assim, colaborar. Questão de horas, ele viabilizou. Um beijo ao meu querido amigo Pafiadashi. Bom, Michele, aí começou a missão. Isso. Quanto trabalho de vocês está se transformando em resultados para a sociedade? O laboratório, até foi isso que a gente descreveu no projeto, né? Ele está em Santa Maria, não na capital, né? Por conta também de ser um local estratégico que pudesse ajudar a UFSM e outras universidades ao redor, né? Eu contabilizei 12 programas de pós-graduação que que ele pode auxiliar. O laboratório NB3 pode auxiliar em pesquisa. 12. São vários programas, contando as universidades federais e particulares, né, da região. Coisa boa isso. Voltados para veterinária, ciências da saúde e também ciências biológicas.
Então, são 12 programas. A gente, evidentemente, né, a gente ainda está um processo um pouco inicial ainda, né, a gente não colabora ainda com 12 programas, né, e até porque os programas também têm que ter interesse, né, mas há um potencial muito grande que ainda em ascensão do laboratório, né, para realizar pesquisas e contribuir cada vez mais com a sociedade. Porque é o único laboratório público de uma universidade pública no Rio Grande do Sul. Sim. Eu acho que do sul do Brasil tem alguma coisa? Da Santa Catarina e Paraná Santa Catarina e Paraná tem outros. Mas aqui no Rio Grande do Sul é o único público. Isso, E até quando ele foi inaugurado, né, ela era realmente o único. A URGS, né, como eu mencionei antes, está prestes a inaugurar o dela, né, mas pensa, né, a URGS vai inaugurar agora, né. Pois é. E nós já estamos aí num caminho. E no laboratório, então, a gente faz pesquisas para entender, né, como contribuir com a sociedade, né. A gente entende os vários tipos de vírus que podem ser trabalhados ali, para vocês terem uma ideia. Coronavírus, né, a Covid-19, causador da Covid-19, né, o dengue, chikungunya, zika, o maiaro, que é um vírus novo, que está surgindo aí, Oropouche também, que tem um potencial epidêmico, que está surgindo focos no Brasil, um potencial de vir a ser uma nova epidemia, a febre amarela, o HIV, então são vírus, né, que são todos muito perigosos, né, e a gente então estuda para entender eles, mas por que entender, né, para poder intervir, né, que nem numa pesquisa, né, porque que nem numa empresa, desculpa, a gente tem que entender a falha de uma empresa, onde está falhando, onde a engrenagem não está legal, para poder intervir naquela falha. E num primeiro momento a gente estuda para entender como é que o vírus entra na célula, como é que o vírus se multiplica, né, como é que o vírus sai da célula. E esse entendimento... Porque eles também estão em mutação sempre, né? Sempre em mutação. E esse entendimento permite a gente ir lá intervir, ou seja, permite a gente bloquear aquele processo. Permite que a gente bloqueie a entrada do vírus na célula, permite que, se a gente entender como que ele sai, que a gente bloqueie a saída. E isso bloquear como? Com medicamentos, né? Então, a gente entendendo, a gente consegue produzir um medicamento ou testar um medicamento específico para aquele vírus naquela fase da vida dele, né? De entrada na célula, multiplicação ou saída. O Fernando já estava me acusando lá. Ele não deixa nem a gente falar aqui, Fernando. E onde é que a gente consegue, vocês conseguem esses vírus para trabalhar? A gente está com colaborações no Brasil, né? O professor Dorigon, que é um virologista, é o primeiro que isolou o coronavírus. Eles nos mandou os vírus da Covid-19. E a gente tem colaboração com um grupo de Pernambuco e da Fiocruz também, que nos manda cepas isoladas. Uhum. Porque o trabalho de vocês ele é muito preventivo. Quer dizer, você está falando aí em vírus que nunca vi falar, a população nem conhece, mas que já são ameaças. Já está nas... Quer dizer, a importância do pesquisador, né, de detectar e como ter ferramentas para combater. Sim. Olha, esse trabalho de vocês, assim, a gente aqui fora na sociedade não tem nem ideia, né, que aqui na UFSM nós temos esse nível de pesquisa que vocês estão tendo aqui. Michele, olha, nós vamos para o terceiro bloco aí, encantando as pessoas com tanta informação. Bem legal. Concluímos esse segundo bloco. Estão vendo aqui a nossa cientista, a Michele Mainardi Pilati, que veio aqui da joia aqui pertinho para ser uma joia da nossa UFSM. Estamos aqui com o carinho, então, do Sebrae, da Cotricel e do meu amigo Juliano Cancian. Já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends.
o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Vamos para esse terceiro e último bloco deste programa Pense Grande, com a professora Michele Pilati. E, Michele, as pessoas, eu acho que estão vendo, estão encantadas com o trabalho de pesquisa que está sendo feito, mas, assim, o que resultados a gente já está tendo, né? Quais são os parceiros da indústria farmacêutica, indústria química, que são parceiros de vocês para combater essas novas cepas, esses novos vírus? Certo. A gente está tendo alguns bons resultados, né, surgindo, uns já publicados. Um deles que eu vou destacar aqui é o papel da bradicinina na Covid-19, né? A bradicinina, né, o povo, quem não é da área da saúde não sabe o que é bradicinina, né? Mas é como se fosse uma molécula do sangue, que é uma das chaves, que é uma das atoras chaves para o processo inflamatório inteiro do corpo do indivíduo. E as pesquisas que a gente realizou, então, ali no laboratório NB3, conduziram, né, comprovaram, né, que a bradicinina, ela causa muitos danos em células endoteliais, que são células do vaso sanguíneo do indivíduo. E daí isso acarreta o quê, por exemplo? Acarreta um edema, né? A pessoa fica um edema exacerbado, né? Que pode até levar a sepse, né? Causa também daí é um outro trabalho também que a gente está publicando, que é um possível aumento da permeabilidade da barreira hematocefálica, ou seja, que o coronavírus, com todo esse edema do vaso sanguíneo, ele pode estar entrando no cérebro e lá causando tanto a inflamação quanto a própria infecção, né? Então a gente está estudando isso eu estou falando muitas notícias ruins, né? Tantas coisas maléficas, né, que a Covid-19 pode causar no corpo do indivíduo, né? A notícia boa e que a gente pesquisa é o bloqueio dessa, né, intervir, né, nessa tal da bradicinina, né? Então a gente usa um medicamento que bloqueia a ação da bradicinina e a gente em célula conseguiu ver reversão, assim, bloqueio do efeito danoso do vírus, né, sobre o vaso sanguíneo, sobre o sistema nervoso central também. E quem é que desenvolve o medicamento? Esse medicamento, no caso, ele já existe. Que é um medicamento usado para quem tem angioedema hereditário. É um medicamento um pouco caro ainda, mas é um medicamento que já existe, que a gente compra um medicamento para testar numa outra aplicação. Tá? Mas daí também é muito interessante, porque é utilizado só para angioedema hereditário, uma já ganha tempo. E já é aprovado no mercado, Exato. Tudo, já ganha muito tempo. Muito tempo. Mas vocês também devem fazer vários testes assim com medicamentos similares, né? Muitos. Não só para bloquear a bradicinina, para bloquear outros receptores, outras moléculas, né? E isso é interessante também agora, é uma coisa muito importante da Covid-19, né?
que é as sequelas, digamos assim, né, o pós-Covid-19, que é o fato de ter essa inflamação no cérebro, né, a possibilidade do do vírus entrar no cérebro, e a gente... Tu tens uma especialização mais para neuro cérebro, também. né? Gosto. Dessa neurológica, né? Gosto bastante. É que o doutorado foi bem focado em neurologia. Então, a gente consegue até fazer mini-cérebros no laboratório, que são células-tronco, que podem ser transformadas no cérebro. Então, aquela tecnologia inicial, né, de uma célula-tronco, por exemplo, uma célula da pele, né, que vira uma célula-tronco e daí pode virar qualquer órgão, né? A gente chama de mini-cérebros ou organoides. Então, isso dá para se estudar, essa falta de memória. E um dos recentes financiamentos, né, e publicações... Tu trata do Alzheimer também, né? Uma das recentes publicações que o grupo tem é com o Alzheimer mesmo, né? E a gente tem uma pós-doc dedicada exclusivamente para trabalhar com isso, que é a Thaís Vidal. E ela está investigando porque no cérebro, depois da morte do indivíduo com Covid, se observou, num caso grave, que tem alguns traços que marcam a doença de Alzheimer no indivíduo jovem. Então, a gente vai investigar será que essa população, todas nós, né, que fomos infectados, será que a gente vai ter uma tendência a desenvolver o Alzheimer mais precoce? Né? A gente está estudando esse tipo de coisa, né, para, de fato, de novo intervir. Né? Então, a gente tem essa parte também relacionada com a neuro. E a gente também tem uma parte de colaborações com pesquisas que são com fitoterápicos para vários vírus, para todos aqueles vírus que eu citei com o senhor, que eu citei para o senhor antes. Isso a gente tem em parceria com as Embrapas. A gente está formando uma rede nacional, que também em parceria, a nossa parte aqui é estudar o papel desses fitoterápicos de plantas para esses vírus, né? Para quê? Esse fitoterápico é uma coisa que pode ser abundante, né? Natural, o custo menos elevado, e o processo inteiro de desenhar um medicamento, que às vezes demora 10, 20 anos da indústria farmacêutica, se a gente usar o extrato de um fitoterápico, pula muitos anos, né? Seria uma coisa muito mais rápida para chegar na população. Então, os últimos esforços do laboratório têm se focado em fitoterápicos também, para a gente conseguir também dar um retorno para a população mais rápido. Então, essa rede que está se formando em conjunto com as Embrapas, aqui no nosso laboratório a gente faria o screening, né, a palavra em português, a verificação, né, de quais extratos... Checagem. Quais extratos teriam potencial antiviral para quais vírus. E daí tem um grupo de Santa Catarina do Calixto, que faria a parte em animal, que é o pré-clínico, e tem um outro grupo que faria a parte com seres humanos também. Para poder chegar, de fato, no paciente o mais rápido possível, né? Qual é o teu time? Porque é muita pesquisa. Esse grupo, quem está liderando com as Embrapas é o professor Leandro, do Lachem, que é nosso vizinho de porta ali do laboratório. E aqui, a tua equipe aqui, são quantos profissionais? São 3 professores, eu e mais 2 professores, o José Walter e o professor Carlos Mello, né? O José Walter é virologista e o professor Carlos é neurologista. E a gente tem uma pós-doutora, 3 ou 4 agora doutorandas, 2 mestrandas e uns 4 iniciações científicas, mais uma farmacêutica de contratação e uma técnica não farmacêutica. Deve ser uma busca por vaga para trabalhar no laboratório, né? O Brasil inteiro querendo participar. Principalmente os alunos de graduação, né? Quando a gente fala eu até evito, não falo sempre do laboratório, porque tem muitos interessados mesmo. E é uma coisa muito boa para os próprios graduandos, né? Ter essa oportunidade de conhecer pesquisas com esses laboratórios. Até tem alguns que vão nos visitar,
né, não tem oportunidade de fazer iniciação científica, né, que são poucos, né, porque se o laboratório não tem tanto espaço para todo mundo, né, mas alguns vão só nos visitar e eu já vejo que eles ficam muito contentes em conhecer o lugar, né, conhecer o espaço. E assim, né, tem uma seleção natural de talentos de alto nível, porque quem quer continuar, quer ser um pesquisador nessa área, né, realmente são pessoas que são beneficiadas, né, com inteligência, com interesse, com vontade. E então é uma fonte de radiação de conhecimento fantástico. Fantástico. Você forma assim, aí está formando novos cientistas para o país. Isso sim. Eu acho que a perseverança é a mais importante, né? A disciplina. Perseverança, disciplina no estudo, né? Muito. Não me considero uma pessoa fora da curva de inteligente, mas me considero uma pessoa disciplinada e perseverante. Mas isso é fundamental, a disciplina, porque você tenta, não dá certo, persiste, às vezes se frustra, se recicla. Isso. É uma missão, mas assim, realmente, o grupo, porque a Covid, né, Michele, a Covid virou assim, uma coisa que não se sabe quando é que termina, as relações que teve, cada pessoa, uma pessoa, né? Então, quando não se acha assim, o que você tem? Deve ter sido alguma coisa da Covid que veio. Às vezes é empírico, né? É empírico, né? Olha, não tem solução, isso aí deve ter sido lá da Covid, né? Mas tem muitos estudos sérios, né, com pacientes que daí comprovam que teve realmente perda de memória, aumento de depressão e ansiedade. Sim. Estudos sérios daí. E tem muita publicação hoje no mundo inteiro. Vocês têm que estar numa atualização bárbara, né? Também os indivíduos ficaram imunossuprimidos. O sistema imunológico de muitos que tiveram a Covid-19 ficou baixo, né? O sistema imunológico deles. Uma coisa que eu ia comentar, que essa falta de infraestrutura que a gente sofreu no início, foi uma coisa que o mundo inteiro sofreu. Era pesquisadores do mundo inteiro querendo ajudar, né, e não tendo como, né, porque o número de laboratórios NB3 que a UFSM agora tem, né, era pequeno no mundo inteiro. Incrível. E assim, em síntese, o amanhã, o que tu está sonhando para o nosso NB3? Eu sonho, acho que cada vez ter mais e mais pesquisas ali, né, com outras pós-graduações envolvidas e mais que a gente... O sonho número 1, o primeiro medicamento pesquisado ali ser aplicado num paciente. Esse é o sonho top, né? E talvez o envolvimento, né, de uma indústria farmacêutica nesse processo ou da nossa equipe sem indústria farmacêutica. Eu acho que, porque muito se falou ao longo dos anos aqui de que Santa Maria precisava ter uma indústria farmacêutica. Claro, a indústria farmacêutica ela é globalizada, mas tem espaço, tem espaço, principalmente nesses segmentos assim, bem seletivos, né? Bem seletivos. Então, vocês podem dar origem futuramente numa indústria farmacêutica desse padrão alto a nível das tuas pesquisas. E outra coisa, né? O pessoal da química e da farmácia, muito bom, da universidade também, né, que pode colaborar. O pessoal tem de farmaco, né? Tem fantásticos. E né, Michele, outra coisa importante do estar aqui, o núcleo de pesquisa, é que os pesquisadores, o que eles conseguem, fica aqui. É um patrimônio do nosso laboratório, essas pesquisas todas que estão sendo feitas no Brasil afora. Sim. Até quando eu cito essa bradicinina que eu mencionei antes, eu sempre menciono, foi uma descoberta de um brasileiro, né, Rocha e Silva. Então, a gente fica feliz, né, sendo uma descoberta daqui, né, que fica aqui, que nós colabora temos com a região. Ranqueamento internacional de pesquisadores e pesquisas? Como nós encaixaríamos, como nós somos vistos lá de fora? A UFSM? No ranking internacional, com certeza tem agora, mas eu me lembro que nacionalmente ela está entre as 10 melhores do país,
que é muito bom, né? Para o interior do estado é fantástico. E no caso específico de vocês ali? Daí eu não sei dizer, eu acho que não existe um ranqueamento. Não tem. Existe, Mas olha, Michele, realmente assim foi extraordinária essa conversa, ela podia se prolongar por muito tempo, até porque, né, tu tens que adaptar a terminologia técnica para a população, para quem está nos assistindo. Porque eu peguei teu currículo aí, eu tive que botar num translate lá para entender. Mas assim, o que é a mensagem que tu deixa para a comunidade, para a sociedade? Eu deixo a mensagem que vale a pena, assim, em estudar, vale a pena investir no seu sonho, né? Seja ele, né, nessa parte da saúde, seja ele mais voltado para o empreendedorismo, né? E se principalmente tem o seu sonho, o seu objetivo tem um potencial de ajudar o outro, isso eu acho que nos completa, né? Dá um sentido para o trabalho ainda maior. E talvez até poderia dizer até um sentido para a vida, né? Nossa vida também é voltada para o outro. E eu me realizo no trabalho, podendo auxiliar. E tu é uma pessoa de fé, de muita fé. Sim. Isso aí ajuda muito. Ajuda muito, né? Uhum. Aliás, te manteve atilada nesses períodos difíceis, o a fé que tu tem. Tu estava dizendo, assim, eu rezava e pesquisava, rezava e pesquisava. Sim. Não é por acaso né, que tu tem sucesso. Bem pessoal, fácil. Vocês viram que a Michele, com toda essa sua simplicidade, né, é uma cientista que nos orgulha e eu particularmente de ter podido, né, dar uma pequena contribuição com o apoio do querido amigo Paf Adachi, de trazermos aqui para a universidade num momento extremamente difícil, né, pior período que nós vivemos no mundo e no pós-guerra, e que poder trazer aqui para Santa Maria, né, um laboratório dentro de uma universidade federal pública, porque é diferente, né, no privado. Os acessos são mais difíceis, você não consegue democratizar tanto o conhecimento. Muito obrigado, Michele. Olha, parabéns, continue nessa luta. Né? É um jovem talento que eu fico muito feliz. Pessoal, agradeço a todos vocês. Podem retransmitir pelo link do YouTube também, porque trata-se de um assunto extremamente importante, que é a saúde pública. Muito obrigado a todos, obrigado a Cancian, a nossa Cotricel e o Sebrae, e até a próxima. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber.